Bom dia, a graça e a paz, Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui uma palavra para abençoar a sua vida, que está no livro de João, capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. E assim, junto da fonte, isto era quase a hora sexta, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar. O poço é fundo, onde, pois, tende essa água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele? E seus discípulos, e seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tendes marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tendes não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve-se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, que a hora vem, e nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: O que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu te digo, levantai vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu acho essa passagem ela é tão profunda, tão poderosa, que nós vemos que Jesus diz que era necessário passar por Samaria. Não porque era um caminho mais perto, pelo contrário, era um caminho mais longo, mas havia alguém sedenta pela sua presença. Nós vemos que a mulher esperava já o Messias. E ela tinha ido buscar água na hora sexta. Essa hora é aproximadamente meio-dia, era quase a hora sexta. Nesse horário as mulheres não tinham costume de buscar água porque o sol era muito quente. Então elas preferiam ir de manhãzinha ou à tardezinha junto com outras mulheres. Mas nós vemos que essa mulher vivia uma vida de adultério e de prostituição. Ela possuía 5 maridos e o que agora que ela tinha não era marido, ou seja, ela tentava satisfazer as suas vontades, os seus desejos, o seu vazio nos relacionamentos. O pecado dela não é maior do que alguns. Cada um tenta se satisfazer num pecado, mas não é suficiente. O pecado não tem um poder de satisfazer ninguém. Alguns nas drogas, outros no álcool, outros talvez em jogos, outros até mesmo no trabalho excessivo. Cada um tenta se satisfazer, preencher esse vazio com alguma coisa. E nós vemos que Jesus, cansado da viagem, senta perto daquela fonte e pede ela água para beber. E aí começa então um diálogo. Deus estando com fome, a mulher com sede foi buscar água. Jesus também pediu água àquela mulher. Eu acho incrível que no final das contas, nenhum se satisfez, nenhum bebeu. Jesus não comeu a comida que os discípulos tinham ido buscar, porque os dois ficaram satisfeitos. Quero convidar você a viver os seus poucos e únicos dias. Não sei quanto tempo nós vivemos, talvez 80, 100 anos ou menos, mas o que é isso comparado a uma eternidade? Esse diálogo da mulher samaritana, nós percebemos que ela tinha uma vida voltada para o adultério. E Jesus, querendo satisfazer aquela mulher com Ele mesmo, que é água viva, Ele mesmo é o pão da vida. No final da conversa, nenhum dos dois comeu e nem bebeu. Sempre que existir um pecador sedento, haverá um Deus faminto. Aquela mulher, através da sua rendição, da sua transformação, Jesus, ele ficou satisfeito a ponto de não querer comer. Aquela mulher ficou tão maravilhada, ela ficou tão satisfeita com a água que é Cristo, que ela desistiu de buscar água naquele poço. Ou seja, Deus tem prazer em salvar os seus filhos. Deus tem prazer em salvar pessoas. E principalmente, as pessoas precisam da água da vida que é Cristo. Era necessário Jesus passar por lá. Não era o caminho mais perto, era o caminho mais longo. Mas havia uma mulher sedenta ali. E o Senhor foi ao seu encontro. Se você está sedento, o Senhor está indo ao seu encontro. O Senhor está indo à sua direção. Creia. Fico pensando o olhar de rejeição que as outras mulheres tinham. Porque aquela mulher não queria ter comunhão com outras pessoas. Se hoje ter 3, 4 maridos já é algo
não muito aceitável diante da sociedade, mesmo hoje, uma geração má que nós estamos vivendo. Quanto mais naquela época, onde ter 5 maridos era algo terrível. Mas o pecado dela não é maior do que o seu. Nenhum pecado é maior do que o outro. Todos para Deus, todos os pecados são iguais. A questão é a consequência dele em nossas vidas que faz a diferença. Cada pecado possui uma consequência, mas todos estão afastados diante de Deus. Mas o Senhor quer aproximar através do sangue. E Ele foi ao encontro daquela mulher. Não é nós que vamos ao encontro do Senhor, mas Ele vai ao nosso encontro. Ele foi ao nosso encontro. Essa é a graça irresistível. Jesus disse para aquela mulher: vai e chama teu marido. E ela fala: não tenho marido. Nós vemos que houve um arrependimento daquela mulher ao confessar para Jesus a verdade do seu pecado. Ela chamou Jesus de Senhor. Você pode parecer comum hoje, como respeito, como alguém que tem uma graduação, ser chamado Senhor, mas naquela época não era assim. Os senhores era somente o dono. Na época da escravidão, e isso era muito comum, ser chamado de Senhor era falar que você é o dono da minha vida. Outra coisa incrível que nós vemos é que durante aquela conversa, a mulher teve revelação. Jesus se revelou a ela como Messias, da qual ela estava esperando. E incrível é que após os discípulos terem chegado, aquela mulher foi à cidade e anunciou que ela teve uma experiência com Jesus. Ela enfrentou o olhar de rejeição daquelas pessoas. A transformação dela foi tão poderosa, o encontro com Jesus foi tão poderoso, que a glória de Deus estava sobre ela e ela não estava mais preocupada com o que as pessoas iriam dizer. Ela só queria manifestar Jesus. Ela só queria levar Cristo para as pessoas. Ela estava tão transbordante que ela anunciou para a cidade inteira que ela conheceu Jesus. E a cidade percebeu o brilho em sua face, a forma com que ela falava, atraía o coração das pessoas e ela atraiu uma cidade inteira. Jesus escolheu ficar ali 2 dias para um povo que não foi escolhido, um povo que não era dos seus. Mas isso mostra que ele veio para todos nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é fantástico. A mulher ganhou uma cidade inteira e após os discípulos terem chegado com a comida, os discípulos ofereceram a Jesus: mestre, come. Ele disse: eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus ficou satisfeito ao ver aquela cidade sendo transformada. Este é a nossa satisfação, de ver pessoas sendo transformadas. Nós ficamos satisfeitos quando pessoas são salvas. Nós ficamos realizados quando pessoas são transformadas. Você fica satisfeito quando as pessoas conhecem Jesus através do evangelho que você prega. Talvez você conheceu uma comida que é Cristo. Talvez você alimentou de Jesus, você bebeu da água da vida que é o Senhor. Mas falta ainda uma comida para você: realizar a obra de Deus. Manifestar o poder de Deus. Manifestar a glória de Deus. Quando você faz isso, você fica satisfeito ao ponto de rejeitar a comida. Nós estamos num tempo de jejum e nós sabemos que nesse tempo nós matamos a nossa carne, mas há uma satisfação dentro de nós que é manifestar a vontade de Deus.
nós ficamos satisfeitos, ficamos realizados. Isso mostra que comida é satisfação. Comida fala de satisfação. Há uma comida, há uma bebida para você, talvez você não conheça ainda. É fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Te convido nesses dias a você fazer a vontade de Deus com intrepidez, com ousadia, e haverá uma satisfação plena no seu coração. Você que não conheceu a Cristo ainda, Ele é a água da vida. Sabe, a água na Bíblia tem dois significados. Água parada significa morte e água corrente significa vida. Sempre os rios representam a vida de Deus e os mares e os poços significa a morte. Aquela mulher foi tirar água que representa a morte, o poço é fundo. Ou seja, além de ser algo que não satisfaz, sempre leva às profundezas. Mas Jesus, a água dele está disponível. Para a água de Jesus não é fundo, é muito raso, está logo às portas. A água está fluindo ao interior daqueles que são cheios do Espírito. A água está fluindo na palavra. Ele tem água disponível para você. Aquela mulher não quis daquela água porque ela teve uma experiência com Cristo. Ela não bebeu, Jesus não bebeu, Jesus não comeu a comida que os discípulos ofereceram para ele. Porque os dois ficaram satisfeitos. O Senhor tem satisfação quando pessoas são salvas. Principalmente nós temos alegria plena quando nós conhecemos a Jesus. Creia, a água para você, a abundância para você, a vida para você, a satisfação. Somente peça a Ele e Ele virá ao seu encontro. Foi Ele que foi ao encontro daquela mulher. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua tarde, a sua noite, seu final de semana, em nome de Jesus. Creia que o Senhor está de braços abertos ao seu encontro. E Ele tem muita água, Ele é o próprio pão, Ele é a sua satisfação para você. Até mais, grande abraço.